o processo da Patrícia Poeta contra Sônia Abrão, que cita o Manuel Soares. A Patrícia Poeta entrou com uma ação, né, contra a Sônia Abrão em maio desse ano, alegando injúria e difamação. Não sei se vocês estão lembrados desse momento. Ela questionou uma declaração da Sônia Abrão no Instagram que dizia o seguinte, abre aspas, que absurdo, quanto desrespeito com o colega. Depois ela diz que tudo é invenção da imprensa. Manuel Soares dá de 10-0 nela pelo talento e profissionalismo com quem segura essa humilhação há mais de um ano. Ninguém merece uma coisa dessas. Volta, Fátima. Ela podia fazer corpo mole no encontro, mas nunca, em 10 anos no ar, destratou colegas assim. Quanto o recalque da poeta com o Manuel. Imperdoável, fecha aspas. Por serem acusações criminais, não está estipulado o valor da indenização. A audiência de conciliação está prevista para o dia 5 de agosto, gente. O Splash teve acesso ao processo que cita as falas da apresentadora da Rede TV. A declaração da Sônia Abrão deu a entender que Patrícia Poeta foi grossa e mal educada, segundo a defesa. Grossa, entre aspas, né? Mal educada, entre aspas, também, segundo a defesa da Patrícia. A reportagem entrou em contato com as equipes da Patrícia Poeta e Sônia Abrão. As partes envolvidas optaram por não comentar sobre o processo. Padilha. Daí a gente vai comentar, ela não comenta, a gente vai comentar. Já pensou? Já pensou? Roda tudo e a gente cai nessa situação chata, né? Porque, enfim, envolvendo uma apresentadora de uma outra emissora que, né, deixou publicamente aí uma declaração assim, um tanto, né? Não tão bonita, vamos dizer assim, e tem esse processo rolando, né? Do que a gente pode, né, ali, assim, né, minimamente falar a respeito dessa situação, não é nada agradável nem para uma parte nem para outra, né, o Padi? Não é, mas eu vou te falar uma coisa. A Sônia não tem aí nenhuma palavra que possa ser induzida a difamação, crime, né? Tem a palavra, eu acho que eu estava prestando atenção bem no texto, porque é disso que depende uma condenação ou uma ofensa e tal. Ela não entra no campo pessoal, eu acho. Ela fala, grosseria é claro que é uma coisa negativa, grosseria, mas não, o juiz vai ter que entender isso como uma difamação. Isso é um pouquinho subjetivo, isso é muito subjetivo, para falar a verdade. Então, não existe aí uma coisa de dizer, de usar uma palavra mesmo que seja, que impute crime, né, a pessoa. A gente tem uma discussão, por exemplo, ali no caso do Márcio Smelling ter processado os humoristas que falaram, não sei o quê. Ele só processou quem fez um julgamento anterior ao julgamento. Então, um que usou lá, o Marcos Veras usou assim, isso é criminoso. O Marcos Veras acabou fazendo um acordo com o Márcio e o processo caiu, porque ali existiu uma coisa de uma palavra realmente objetiva que ele está julgando o cara antes do julgamento. A Sônia Abrão não faz isso com a Patrícia, na verdade. O máximo que eu acho que ela usa aí é recalque, né? Quanto recalque do Manuel, com o Manuel e tal. O recalque dá a entender o quê? Que ela tem inveja dele, eu acho que aí pode pegar alguma coisa. Mas, no geral, assim, o texto é um texto que se atém a uma crítica profissional. Ela, espectadora, viu aquilo como grosseria. Muita gente viu também. Deve ter sido ali aquela cena em que ela corta ele e tal, né, no meio do programa. Ela justificou depois que era uma questão técnica, né, tinha alguma invenção high-tech estreando naquele dia, ela estava preocupada com o negócio e atropelou o colega. Eu acho que eu falei aqui outro dia, né, que falta a Patrícia ouvir as pessoas, né, em volta, né? Sim. Não é só o Manuel. Então, ali você vê como ela está meio quase que tão absorta no mundo dela que ela não enxergou em volta e não viu o colega. Ela justifica e eu acho que é possível falar, não vi, errei, desculpa, tal. Se bem que eu acho que ela acabou não pedindo desculpa, que foi até uma crítica minha na época, né? Houve um erro, ela se desculpou meio en passant, pela dimensão que aquilo tomou, acho que ela deveria voltar no programa seguinte e falar, olha, aconteceu uma situação chata aqui ontem, na tela, sabe? Não no Twitter, não no Instagram, na tela onde houve o erro, que alcança milhões de pessoas, que tem um recorte totalmente diferente de rede social,
ela podia ter tocado e voltado a esse assunto, se desculpado ali com ele, numa boa mesmo, foi um problema técnico, então numa boa. Mas a Sônia tem como espectadora essa percepção, como muita gente teve. Eu não vejo no texto da Sônia uma coisa absolutamente assim, sabe, que você possa cravar que houve uma ofensa. Ela pode ter se ofendido, sim, mas isso é muito subjetivo para um juiz entender se houve uma ofensa. Eu não acho que é uma difamação, houve um momento de grosseria, todos nós somos grossos em algum momento na vida, e aí é se desculpar e bola para frente. Então, assim, não vejo isso como uma coisa assim, houve uma acusação criminal ali, né? Então, a Patrícia pode estar mexendo num terreno delicado, porque existe uma possibilidade disso não ser levado adiante, né? E ficar a emenda pior que o soneto aí. Eu imaginei, quando eu vi a questão do processo, que existia um texto mais contundente nesse sentido, de criminalizar ela por alguma ação, ou que pudesse tratar isso como difamação. Ninguém gosta de ser chamado de grosso, lógico, eu também ia odiar, mas daí a processar a pessoa, você tem que ter mais elementos objetivos para entender isso como difamação. Eu vejo a coisa dessa forma, assim. Eu também. Só para finalizar esse assunto, a audiência de conciliação está prevista para o dia 5 de agosto. Vamos ver o desdobramento disso, né?